reviravolta e sem perca de tempo, abra a Bíblia comigo correndo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. E se tiver alguém com a cara feia do seu lado, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, chuta a canela dele, por favor. Quero você alegre, expansivo. Ei, amanhã é segunda-feira, dizem que é uma segunda-feira brava. Então você tem que encarar a segunda-feira cheio do Espírito Santo, alegre, acreditando que a vida está logo aí. Eu não estou pregando para indigentes nessa noite. Estou pregando para gente que tem lugar onde morar, tem um nome, tem uma história. Você tem dono. O seu dono está sentado num alto e sublime trono nessa noite. Ele está tão interessado na sua vida que ele desceu aqui no Caio Martins. Os pés dele estão no centro deste ginásio, e a face dele está diante dos serafins que estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E Niterói inteiro está cheio da sua glória. Quem crê nisso? Reage em nome de Jesus. Atos, capítulo de número 9. Deus é fiel. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 11. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Anderson mais uma vez, viu? Estamos juntos, o senhor é um amigão. Eu só estou triste que o Marcos me trocou pelo Abílio. Mas não tem problema, nem tudo é perfeito, né? Entendeu aí, amigo? Atos capítulo 9, verso 11. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muito tenho ouvido acerca deste homem, quantos males tem ele feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Quem pode dar um glória a Deus aí? Coloque a Bíblia no banco, coloque a Bíblia na cadeira. Mais uma vez, pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Pegue na mão da pessoa mais perfumada agora. Se a pessoa estiver usando aquela maldição daquele perfume ruim, perdoa ela, né? Aperte a mão dele e diga para o seu irmão: hoje eu preciso sair daqui cheio. Diga: o Espírito do Senhor tem 28 minutos para me encher. Diga: então me ajude. Se você não gosta de glória, se não gosta de Pentecostes, se não gosta de mover de Deus, você tem liberdade para ir para casa assistir o Fantástico. Se ficar comigo aqui, você vai ver em 28 minutos o que é fantástico. Fantástico é a glória de Deus que vai ser manifesta aqui. Os pentecostais estão aí ainda comigo? Oremos. Pai, eu te dou glórias e te dou graças pelo ministério da irmã Flor de Lis, pelo ministério Flor de Lis em si, pela vida do pastor Anderson, pela abnegação com que eles têm levado esta obra caridosa de sustentar crianças, por estas missões feitas em tempo real. Senhor, aqui não há mentira, há uma verdade. Pelos profetas que me antecederam todos esses dias, pelo pastor Abílio Santana, a quem cresci ouvindo e aprendendo muito, pela irmã Elaine, que antecipou aqui, foi antes que eu viesse pregando, jogando água sobre esta terra para prepará-la para que a semente fosse aqui tocada. Pai, eu lhe peço, antes de começar a pregar, levanta uma muralha de fogo ao redor desse ginásio, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios 5 segundos para desaparecerem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que vai ser manifesta aqui. O segundo pedido é aquele pedido de atrevimento. Abre a porta do céu e mande para a terra uma comitiva de anjos. Que estes anjos desçam para cá trazendo brasas de fogo nas mãos. Que comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, Pai, renova ele agora, meu Senhor. Incendeia esse lugar em nome de Jesus. Amém e amém. Os que podem, tomem seu assento, dando um aplauso a Jesus Cristo de Nazaré e um grito de glória ao nome dele. Glória a Deus, glória a Deus. Meu tecladista está comigo. Eu prometo que não vou me delongar.
mas eu tenho que deixar aqui para você uma palavra que Deus me deu. Eu estou virado há 3 noites. Eu estava ontem no estado de Tocantins, em Palmas, saí de lá de madrugada. Já preguei em 2 cultos hoje em Santos, aqui na Ilha do Governador, e vim para cá porque meu coração estava queimando por essa noite. Eu não sei se você vem para o culto na mesma ansiedade que eu. Eu sempre venho na expectativa de um milagre, e eu sei que o milagre pode chegar a qualquer momento. Pode usar o cantor, o pregador, o ofertório, enfim, o milagre pode estar na bênção apostólica. Então não se desligue. Eu te convido para adorar a Jesus Cristo mais uma vez. Essa senhorita aqui é a doutora Miriam, psicóloga. Quanto tempo eu não te vejo? Tá bonita, hein? Nem a rainha de Sabá usou uma roupa como essa. Deus te abençoe. Senhoras e senhores, sem mais delongas, quando eu abro a minha Bíblia Sagrada aqui no texto de Atos, eu tenho uma das histórias mais emocionantes, uma das histórias que os meus companheiros, tenho certeza, já passaram pelo olhar, já passaram por pregar, já usaram como exemplo a história do pequenino gigante, do homem a quem Deus resolveu levantar numa época em que ninguém acreditava nele. A igreja de Jerusalém ia muito bem, obrigado. O pastor presidente Pedro tinha uma moral elevada demais. Tiago e João estavam amparando ele com seus conselhos. Enfim, a igreja estava indo muito bem. Todavia, aquela igreja perdeu o foco e a visão. Se lembraram de Jerusalém e das províncias perto e esqueceram dos confins da terra. E como quando Deus pede, o homem não obedece, não existe ninguém substituível. Aprove, meu Deus, levantar exatamente naquele tempo alguém que ninguém jamais teria coragem de apostar nele para ser o garoto propaganda do cristianismo. Imagine você, eu vou agora fazer aqui algumas colocações, eu pinto um quadro e você vai me ajudando a dar os retoques finais. Deixa eu te transportar agora para 2000 anos passados. Vem comigo pelas áridas terras da Palestina. Estamos agora na terra, ou melhor, numa vicinal, numa estrada empoeirada que levará você e a mim na cidade mais antiga hoje conhecida, que é a cidade de Damasco. Ouça o trote dos cavalos que estão vindo por aí. Não é um, não é dois, são vários. O líder daquela trupe era um pequenino homem de 1,5 metros, uma cabeça agigantada, calvo. Há quem diga que ele tinha problema nas vistas e manco de uma perna. Ele já tinha todos os predicados para que ninguém usasse nem tocar no nome dele. O cidadão era revoltado por natureza. Ele vem agora com seus olhos trincados de ira, os seus dentes estão cerrados, o seu sangue está pululando nas suas veias. Ele aprendeu aos pés do Dr. Gamaliel que a única religião verdadeira era o judaísmo. Ele aprendeu aos pés do Dr. Gamaliel que o puritanismo impregnado naquela época, através do farisaísmo, transformava ele numa espécie de semideus aqui na terra, e ele devia apenas ao Deus de Israel todo tipo de honra e glória, mas aos homens da terra ele não queria nem papo. Esse cidadão conseguiu cartas dos magistrados de sua época para destruir a igreja de Cristo. Olha que infeliz. Ele colocou na cabeça que poderia parar um movimento que começou com um homem chamado Jesus, que nasceu em Belém, mas que era da cidade de Nazaré. Ele colocou no coração que ele seria talvez a mão de Deus para ofuscar e para quebrar e para destruir e moer o cristianismo que estava em evidência. A fama desse homem era muito grande. O texto que eu li fala isso. Barnabé e os homens que estavam por perto naquela época na igreja, tanto Pedro, Tiago, João e o próprio Ananias, que é o profeta em evidência, todos eles conheciam a fama desse Saulo, e ninguém tinha coragem de entrar na frente dele. Também o cidadão era rico, era importante, 2 cidadanias, cidadania romana, cidadania judaica. O homem era poliglota, tinha capacidade para dissertar em qualquer assunto, inclusive sobre as filosofias de sua época, e não era difícil ele até tear com algumas pessoas sobre as poesias dos epicureus. O cidadão era grande, daqui para cima, daqui para baixo ninguém dava nada por ele, mas daqui para cima era uma mente pensante, era um líder, era um homem que poderia com certeza mudar a mente da sua época. E o que eu imagino é que não houve homem no cristianismo daquela época capaz de encarar Saulo. Ninguém tinha coragem de levantar a voz para ele, porque o cristianismo ainda era uma pequena igreja que estava se estabelecendo, era um bebê que estava aprendendo a engatinhar-se. Quando meu irmão Estevão foi apedrejado até a morte e teve o seu sangue purulando entre hematomas sobre o seu corpo, Saulo estava ali perto, em cima do seu cavalo, e assistiu com alegria, assistiu como uma fera bravia vendo uma presa ser trucidada. Bastava um apontar do dedo de Paulo, que também tramitava pela religião, porque também era doutor da lei. Bastava ele dizer: não matem esse cidadão, e Estevão estaria vivo. Mas aconteceu que Paulo não intercedeu. Estevão
Estevão não entrou na história. Estevão entrou para a história como sendo o primeiro mártir, culpa do magistrado Paulo, ou Saulo, como você quiser. Quando eu imagino Estevão agora com pedras sobre os seus olhos, o seu sangue descendo, e os olhos naturais já não conseguindo enxergar mais nada, ante a agonia da morte, ele olha para cima, e a visão que ele tem, valeu cada pedrada que ele recebeu. Ele olha para cima e dá um grito dizendo: eis que eu vejo os céus abertos, e o meu Cristo está lá em cima, à direita de Deus Pai. E Estevão teve a alegria de fazer a oração que só o dono desse cristianismo teve. Ele olhou para os homens e com muita alegria disse: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Isso deixou Saulo de Tarso mais irado, porque naquela época, se você quisesse ameaçar um homem, era só ameaçar tirar a vida dele. Mas como é que você ameaça uma igreja cujos membros dela não têm medo de morrer? Como é que você pode ameaçar um homem que o mais valioso bem que tem é a vida, e ele não tem medo de morrer por aquilo que ele acredita? Foi por isso que Saulo se transformou numa espécie de inimigo número 1 do cristianismo. E como nenhum homem parava ele, eu acho que até os anjos tinham medo dele, porque o baixinho era arretado. Há indícios na história de que mulheres foram mortas pelas mãos dele, crianças cristãs foram mortas pelas mãos dele. E como ele era um fascínora, como ele era um ser humano truculento e dolorido por dentro, porque só uma pessoa que não é boa por dentro, só uma pessoa que sofreu traumas, age como ele agiu. Como ninguém tinha coragem de entrar na frente dele, não é que Jesus teve que se levantar do trono e disse: já que Pedro não vai, Tiago não vai, João não vai, vou eu falar com esse cidadão cara a cara. E Jesus explodiu na frente dele numa visão de glória. Os homens que estavam próximos não viram a luz, só o cavalo e Paulo enxergaram a luz. Quando Saulo cai no chão, melhor dizendo, todo mundo está atônito por ver ele no chão. Ninguém vê o que ele vê, mas todo mundo escuta o que ele escuta. E a voz de Jesus ribombou naquele dia, naquela terra árida, e ali estava nascendo o maior de todos os pregadores depois de Jesus de Nazaré, contra a vontade dos homens, contra a vontade da igreja, contra a vontade do seu tempo, contra a sua própria vontade. E aqui eu aprendo uma coisa, que quando Deus quer fazer, não tem demônio no inferno, não tem anjo no céu e não tem homem na terra capaz de bloquear. E a história que eu vou contar aqui é uma história de ira, é uma história de revolta que bate no meu coração. Eu não estou pregando aqui para homens e mulheres comuns hoje. Pastor Anderson, embora o congresso seja missionário, Deus falou no meu coração já tarde que eu não estaria pregando para uma igreja, eu estaria pregando, Bispo Paulo Moura, para uma reunião de líderes. Você não sabe quem é você ainda, você não sabe o que Deus vai fazer na sua vida depois dessa noite. Tem homens e mulheres que estão sentados aqui que não têm noção de onde é que o seu nome vai chegar. E se prepare, Deus vai te colocar no ápice, Deus vai levantar você. Eu sei que alguns vieram para cá dentro de um caixão, mas o meu Cristo manda dizer que assim como ele entrou na frente do caixão do filho da viúva de Naim, ele entra na frente desse caixão que fizeram para você. A cova vai ficar vazia e o caixão também. Esta noite é uma noite de ressurreição de ministérios aqui. Quem concorda com o que eu disse, dê mais um grito de glória a Deus, bem forte e bem alto aí. Pois bem, Deus deixou acelerar o passo. Como ninguém acreditava naquele rapaz, o próprio Cristo veio e o moldou. Aí começa o flagelo da vida dele. Saulo é mandado para uma rua chamada Direita, lá na cidade de Damasco, e enquanto ele está ali sendo amparado, 3 dias cego, nasceu uma espécie de verruga, de escama nos olhos dele, e ele nada podia ver, e em jejum entrou o mestre da profecia da época, o profeta mor da igreja de Jerusalém, está dentro de casa, e ele recebe a visitação de Deus, e Deus diz para ele: levanta-te, vai à rua chamada Direita, porque eu tenho um homem ali que eu vou usar. O profeta não titubeia, levanta, penso eu. Quando ele pega na maçaneta da porta e vai sair, ele faz uma pergunta lógica: Senhor, qual é o nome do homem que eu vou ungir e vou orar por ele? E do céu, o alarido do meu Deus grita no ouvido dele, dizendo assim: o nome dele é Saulo de Tarso, por enquanto, porque vou eu transformar ele em Paulo, o maior missionário do seu tempo. O profeta não foi obedecer a Deus. O profeta da igreja, um homem santo, justo, que jejuava e orava, disse: Senhor, calma aí, mas esse não é aquele. E o meu Deus tem que dizer: é aquele. Mas esse não é aquele que mata, é aquele. Não é aquele que destrói crianças, é ele. Não foi por causa dele que Estevão morreu, foi por causa dele. Senhor, ele não merece, ele não pode e não deve estar entre nós. E eu imagino meu Deus se ajeitando na cadeira e dizendo: homens insignificantes, mesmo sendo profetas, eles querem ir contra a minha vontade. Quem é que pode me mandar parar quando eu resolvo andar? Quem é que pode me mandar sentar quando eu quero ficar em pé? Quem é que pode tentar destruir aquele que eu construí? Quem é que pode derrubar aquele que eu levantei?
eu aprendo com a história de Saulo que ninguém nessa terra, nascido de mulher, tem o direito de apontar o dedo para você e dizer: a sua vida terminou, o seu ministério acabou, a sua história está sendo colocada um ponto final. Dá para nascer um macho nessa terra capaz de dizer para você: foi colocado um ponto final na sua vida. Homem pode colocar vírgula, homem pode colocar ponto e vírgula, mas o ponto final quem coloca é o meu Deus. E na noite de hoje ele manda dizer que é para você sair daqui não como uma tartaruga de casco para baixo e pé para cima, como você entrou aqui dentro. Pastor, o que é uma tartaruga de casco para baixo e pé para cima? Ela faz movimento, mas não sai do lugar. Você vai receber uma unção de uma locomotiva essa noite. Você vai sair daqui para atropelar a todos os infelizes que entraram na sua frente. E eu vou pedir a Jesus para você atropelar e não deixar eles morrer, porque a morte é pouco para aqueles que te humilharam. Eles têm que viver, nem que seja paralisado da cabeça para baixo, só para ver o meu Deus colocar uma coroa na sua cabeça e levantar o seu ministério como nunca antes. Por gentileza, levante a mão direita para cima, agarre o ombro do seu irmão com carinho e respeito. Agarre, é para agarrar ele. Tem gente que nem para me obedecer presta. Agarre, chacoalhe o seu irmão até ele ficar irritado, irrita ele. Diga: Deus te trouxe esse congresso para estabelecer uma aliança com você. Diga: desperta, acorda, reage. Ninguém tira o que Deus te deu, ninguém tira o que Deus te deu, ninguém tira o que Deus te deu. Quem concorda comigo, tira o pé do chão para adorar. Ô pastor, calma aí, pastor, isso aí é uma inverdade. Por quê? Pastor, me desconsagraram, pastor. Quem foi o filho do cão com a pombagira que fez isso? Quem é que pode tirar uma coisa que não foram eles que te deram? A não ser que, segura aí, vai doer só um pouquinho, o seu ministério tenha sido negociado. A não ser que te consagraram porque o seu dízimo é grande, ou porque você tem um cabelo liso e os olhos azuis. A não ser que te consagraram porque você é um bambambam, é uma patricinha ou um Mauricinho de Jesus. Se a sua consagração veio da terra, da horizontal, os homens que te deram podem te arrancar. Então é melhor você continuar sendo covarde, é melhor você continuar sendo pau mandado, é melhor você continuar sendo sempre o terceiro, quarto, quinto da fila, porque senão vão te arrancar. Agora, se a sua consagração é igual a minha, é igual a desses homens que estão aqui, ela não veio da terra, ela veio do céu. Quem tocar em você morre e não vive o dia seguinte para humilhar. Eu profetizo em nome de Jesus que está vindo uma unção aí sobre a sua vida. Ai daquele que tocar em você. Esta será uma semana de decisão na sua história. Quem concorda comigo, reage, dá um grito de glória. Todo mundo olha para o meu irmãozinho Saulo, Paulo, e pensa que foi tudo muito fácil. Ele teve um pequeno problema. Pergunte para mim qual, pastor? Pastor Abílio, ele foi consagrado sem a presença dos pastores e presidentes da igreja de Jerusalém. Quem consagrou ele, pastor Joel, foi o profetinha, terceiro nível abaixo da escala hierárquica. E quando deram para ele a primeira oportunidade, apresentaram a ele, e todo mundo viu, olha, ele se converteu. Quando ele começou a pregar, acabou. Não tinha Pedro, Tiago e João que juntos pregassem igual a ele. Sabe o que fizeram com ele? O que fizeram com você? Mentiram, enganaram, disseram: pare agora, senão vão te matar. Pare, porque a sua vida pode colocar fim à igreja. Se isola lá na cidade onde você nasceu, volta para Tarsis. Ninguém perguntou quem ia sustentar ele, porque ele perdeu o emprego do pessoal de Roma. Como ele era judeu, nem a igreja judaica queria ajudar ele, porque agora ele é cristão. Isolaram ele na ilha de Patmos. A ilha de Patmos dele se chamava Tarsis. Esconderam ele para que ninguém visse o brilho dele. E a igreja esqueceu ele por 14 anos. Quantos anos eu disse? Olha o seu irmão, que você ainda está achando que sua luta é grande? 14 anos. Não perguntaram quem ia dar de comer a ele, não perguntaram nada a ele. Mas ele ficou lá 14 anos isolado. Um belo dia a igreja cresceu demais e tem uma igrejinha lá em Antioquia, uma igrejinha pobrezinha, só tinha gente negra lá. E naquela época o judeu tinha um preconceito já com a cor da pele. E pegaram o pior dos discípulos, o pior não, desculpe, o menos conhecido, um tal de Barnabé, que só ficou conhecido depois por causa de Saulo, porque o brilho de Saulo era grande demais, que agora é Paulo. Barnabé, quando vai administrar a igreja, ele reconhece que ele não tem o dom. Coisa mais bela que tem, né? Reconhecer: eu não tenho dom, mas tem aquele menino.
Onde é que mandaram ele? Ele está lá em Tarsis. Quanto tempo? 14 anos. Será que ele ainda está crente? Quando Barnabé chegou, está ele lá fazendo tenda. Um homem letrado, estudado, poliglota, com a mão cheia de calo, fazendo tenda. A igreja abandonou ele. Todo mundo deixou ele. Quando Barnabé chega, você ainda tem chamado e diz: agora, vamos embora, vou pregar agora. E ele começa a pregar em menos de um ano. A imagem de Saulo, que agora é Paulo, começa a percorrer todo mundo quer ouvir ele pregar. A igreja de Jerusalém entrou em confusão. Pedro começa a ouvir, ao visitar as igrejas: olha, passou por aqui o apóstolo Paulo, passou por aqui o apóstolo Paulo que prega e cura. E Pedro: quem é Paulo? Apóstolo de quem? Quem ungiu ele, apóstolo? Marca uma reunião com ele. Ó, Pedro olhando para ele assim: estou sabendo que agora você prega? Sim, senhor. Estão dizendo que você é apóstolo? Sou, sim, senhor. Quem te consagrou apóstolo? Quais são as suas credenciais? Paulo de Tarso, baixinho, abaixa a cabeça e levanta: eu conheço um homem que, se no corpo não sei, se fora dele não sei, há 14 anos atrás foi arrebatado ao céu. A igreja me ignorou, mas o dono da igreja me aceitou. Eu aprendi direto na fonte. Sou apóstolo porque ele me consagrou. Está preparado para o que você vai ouvir agora? Não negocie a sua chamada. Não se venda por um prato de lentilha. Não pregue uma inverdade só por causa de medo de tirarem de você esse nomezinho que você tem. Sirva a Jesus. Não tenha medo de sofrer e de ser isolado, porque o homem bate por enquanto, mas quando Deus resolver te exaltar, Deus vai te colocar num lugar tão grande, mas tão grande, que aqueles que vão te olhar, mesmo não te aceitando, vão ter que falar: temos que reconhecer, Deus é Deus, a vida dele, ponto final. Quem acredita que a sua história pode terminar melhor do que começou? Eu quero todo mundo de pé aqui. Eu quero aqui na frente só quem tem chamada. Só quem tem chamada. Eu quero saber se eu tenho líderes aqui. Eu quero saber se eu estou pregando para as pessoas certas aqui. Vem. Te bateram bastante? Era melhor ter te matado. Mas quem mata aquele que Deus protegeu? Quem mata aquele que Deus colocou de pé? Quem tira aquilo que Deus te deu? Quem pode apagar o seu nome da história? Um dia desse eu estava aqui no Rio de Janeiro. Fui convidado para ir Fui convidado para participar de um debate. Eu estava dentro do carro, indo para a rádio, quando eu escutei o cidadão que ia debater comigo. E ele sendo entrevistado antes, perguntaram para ele: e aí, como é que vai ser o debate? Ele disse assim: ó, para falar comigo tem que saber muito. Se souber muito, vai apanhar pouco. E falei para o motorista: volta para o hotel. Não, mas estou te esperando. Eu falei: volta para o hotel porque eu me conheço. Eu sou sanguíneo, não vai prestar nós dois lá. O cidadão dizia assim: eu tenho estirpe. Meu pai foi pastor, meu avô pastor, meu bisavô é pastor, meu cachorro é pastor alemão, todo mundo é pastor. E esses que caíram de paraquedas aí, igual a mim e tu, amigo, que viemos lá do Oco do Bambu, 3 coqueiros para frente de Bagdá. A inveja é a coisa mais triste que tem. Saul, quando o seu tempo terminar, sai da frente. Deixa Deus levantar Davi no teu lugar, deixa. Deus vai te erguer. Ninguém tira o que Deus te deu. Ninguém destrói a história que Ele fez para você. Deus investiu demais em você. Pega essas duas mãos, pegue no braço de alguém que esteja aí do seu lado. Faltam 5 minutos para terminarmos aqui. Eu estou ouvindo bater de asas aqui dentro. Há 2 bateres de asa. Um é uma ave suave, a outra é uma asa de um farfalhar. Anjos e demônios estão brigando pela sua história nessa noite. Eu já sei de quem é a vitória. A vitória é nossa. Uricante
Pegue no braço do seu irmão. Irmã Elaine, eu quero aquela